Amém, glória a Deus. Boa noite, graça e paz. Tá animado aí, irmão, com Jesus? Sempre, para a glória do Pai. E hoje nós vamos animar mais ainda, amém? Vocês estão bem confortáveis aí, bem acomodados, estão? Então nós vamos ouvir a palavra bem acomodados e depois nós vamos dar lugar, amém? Para o Senhor, para a presença. Nós estamos falando de terças proféticas e terças proféticas nós temos que profetizar, amém? Um sobre a vida dos outros. A Bíblia diz que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Então nós temos que realmente valorizar a presença do Pai, desfrutar e receber na nossa vida tudo que Ele tem para nós, tudo que o Senhor preparou e conquistou por nós. Amém? Quantos receberam a chamada do culto hoje? Que foi enviado, muitos irmãos receberam e tinha ali um texto que era em Êxodo 14, certo? E é o texto que nós vamos abrir aqui nesta noite, amém? E se você puder anotar, hoje nós vamos falar sobre avançando sobre os impossíveis. Avançando sobre os impossíveis. Todas as pessoas que estão na face da terra, todo ser humano, todo cristão, em um certo momento da sua vida, passa por situações impossíveis. E nós vamos entender qual que é a direção de Deus quando nós estamos diante desse contexto, do contexto da impossibilidade. Amém? Êxodo 14, irmãos, eu vou ler aqui na versão Almeida, Corrigida e Fiel. Eu vou ler do versículo 15 até o versículo 18. Amém? A Bíblia diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. E eis que endurecerei o coração dos egípcios, e estes entrarão atrás deles, e eu serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. Amém? Se você puder fechar os seus olhos. Senhor, eu te dou graças, Pai, por esta palavra. Eu creio, Espírito Santo, que virá aos nossos corações como um divisor de águas, Pai, nas nossas vidas nesta noite. O Senhor que já está aqui operando, tem liberdade, Pai, para continuar operando e comunicar ao céu na terra nesta noite, Senhor, trazer a Tua vontade, trazer uma revelação específica, Pai, para os nossos corações, à luz da Tua palavra. É o que eu te peço e te agradeço, Senhor, no nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Irmãos, hoje, eu, no tempo que estava orando e falando com o Pai sobre o que falar nessa noite, e veio no meu coração de falar um pouquinho, contar um pedacinho, ou pelo menos uma fase da minha vida, um pouquinho da minha história. Porque eu gosto muito, irmãos, e acho interessante a gente ver histórias boas, histórias de superação, histórias quando as pessoas às vezes sobem no púlpito, às vezes na internet, a gente só vê coisa boa, é só notícia boa, parece que parece que está todo mundo vivendo uma vida plena, e nós estamos, eu estou lá na minha realidade, CLT, na minha luta diária, nas minhas batalhas, acordando 5 horas da manhã. O Senhor coloca no meu coração de fazer o devocional, e aí eu vejo na internet as pessoas fazendo o devocional naquela mesa de café da manhã, naquela realidade maravilhosa, com uma janela aberta e uma visão do campo lá fora, uma paisagem linda. Eu falo, Jesus, quando que eu vou ter essa realidade? Será que vai ser aqui na terra ou será que para mim vai ser só no céu? Acordo já todo corrido, com ódio do despertador, querendo tacar ele no chão. E vamos fazer o devocional e ajuda as crianças, e às vezes ainda antes de trabalhar, estou ali ajudando a esposa, arrumando as crianças, a gente acorda às 5, vamos fazer o devocional, e arruma as crianças, e dá café da manhã, e coloca roupa, e às vezes eu ainda lavo uma louça para ajudar antes de sair, e aí eu faço devocional, às vezes não dá, às vezes o dia é diferente, às vezes como ontem, eu tento levar a filha depois de um dia de trabalho no dentista, e eu falo, se Deus me permitir, lá no dentista eu vou ter 20 minutos enquanto ela está sendo atendida para eu ler a Bíblia que eu não li hoje ainda. Porque essa é a nossa realidade, amém? De muitos de nós. Às vezes eu leio a Bíblia, o meu tempo de leitura ali na fila do supermercado. E tem muitos cultos que eu saio daqui da igreja à noite e vou para o mercado, tenho que comprar o lanche das crianças, a despesa do mês ou qualquer situação. Não é falta de organização, muito pelo contrário, a gente se organiza.
mas é a intensidade desses dias que nós estamos vivendo para a glória do Pai. E isso alegra o nosso coração. E quando a gente vê essas realidades, eu fico perguntando, será que isto é realidade? Não é? Mas também não importa. A minha realidade é diferente. Eu sou uma pessoa normal, irmãos. E sempre fui, graças a Deus. E quando eu era adolescente, era isso que eu queria focar. No final da minha adolescência e minha juventude, eu estava na igreja, eu cresci na igreja, no Evangelho. Eu cresci ouvindo que Deus era o Deus dos impossíveis. Cresci ouvindo a história de Jonas na barriga do peixe, da baleia. Eu cresci ouvindo que Deus abriu o mar, que Deus enviou maná, as codornas, os milagres de Jesus, conhecia vários, gostava. Minha mãe fala que desde os meus 3 anos de idade eu pregava a palavra. Amém? Do jeito de criança. E eu cresci ouvindo essas realidades. Então eu falei, Deus tem isso para a minha vida. Deus tem bênção, Deus tem o melhor. E o meu coração cheio de sonhos na adolescência, os meus irmãos mais velhos, alguns lembram disso. Eu falava, quando eu crescer eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo. Eu não entendia que esses sonhos carregavam um propósito, mas os sonhos estavam lá, os desejos estavam lá. E eu falava para as pessoas quando me perguntavam, no auge dos meus 14, 15 anos na adolescência, Ismael, o que você quer ser quando crescer? E vinha no meu coração, quero ser presidente de um banco. Não sei de onde veio, não sei de onde eu tirei isso, mas eu queria trabalhar em um banco e eu queria ser presidente de um banco. E amém, veio esse desejo no meu coração, pesquisava as coisas, que curso que eu tinha que estudar, aonde que eu tinha que estudar, atrás de quem, com quem eu tinha que conversar, como seria essa realidade, sonhava com essas realidades. Mas um dia, irmãos, como todo bom brasileiro, já no final da minha adolescência, a realidade bateu na minha porta. E quando a realidade bateu na minha porta, eu vi que eu não tinha a mínima condição para nada disso. Não era a minha realidade. Eu vi que eu não tinha recurso para ir atrás dos sonhos, eu não tinha um nome e eu não tinha muito suporte também, porque naquela época ninguém tinha tanto suporte assim, para correr atrás daquilo que estava sendo gerado no coração. E, obviamente, eu dentro da igreja, e cheio de fé, cheio de expectativa, cheio de desejos, sonhos bons, querendo ajudar as pessoas, e diante de um mar de impossibilidades, olhando para a minha realidade, vendo que não era a minha realidade, meu coração foi desanimando. Meu coração foi desfalecendo, até chegar um momento que começou a ser gerado no meu coração o começo de uma revolta. Ou o começo de uma revolta, ou de uma amargura, seja lá o que fosse. E eu comecei a me deixar por um tempo ser levado por essa situação. Eu sentei, eu aceitei a minha realidade, eu não tinha a maturidade que eu tinha hoje, eu aceitei a minha realidade, eu falei, essa é a minha condição, quem tem outra realidade, tem outra realidade, e eu, em alguns momentos, coloquei a culpa na circunstância, nas pessoas, ou talvez em Deus, ou talvez culpei quem eu pudesse culpar naquele momento, transferi uma responsabilidade, como eu falei, não tinha maturidade para entender aquele momento na minha vida, e como eu disse aqui, irmãos, você pode ser cristão, você pode ser de qualquer fé, deserto é uma coisa natural. Assim como no planeta Terra tem deserto, deserto faz parte da nossa caminhada. Você pode ser um cristão muito próximo a Deus, um filho amado, um filho querido, o deserto, ele faz parte da nossa jornada entre a nossa saída do Egito e o lugar da promessa. No meio do caminho, algumas situações você vai passar por um deserto. E você também vai passar por um mar, assim como esse povo de Israel estava diante de um mar. Quando tem um mar na nossa frente, irmãos, e o mar indica uma grande impossibilidade, o mar faz o seguinte, daqui para frente você não passa. A sua história, ela se encerra aqui nessa situação. Não existe futuro para você, não existe nada demais, nada além dessa situação para você. Quando você está diante dessa grande impossibilidade, a impressão é que você não vai chegar a lugar algum e que a sua vida não vai dar em nada. E eu, um jovem cristão, a impressão que eu tive era esta: eu não vou chegar em lugar nenhum, a minha vida não vai dar em nada, os sonhos que tem no meu coração são balela, porque não vou chegar em lugar algum. E tem momentos na nossa vida, irmãos, hoje você pode contextualizar para a sua realidade, que talvez você, depois de passar 10 anos orando por uma salvação na sua casa, você já pensou, a minha oração não vai dar em nada, a minha busca não vai dar em nada, os propósitos que o Senhor colocou no meu coração de ser alguém na vida de alguém, de abençoar alguém, talvez não vai chegar em lugar nenhum. Os sonhos de uma vida melhor, de uma carreira, de abençoar pessoas, de um ministério, talvez não vai dar em nada. E isso é o mar na sua frente, na nossa frente. E essa foi a realidade que o povo de Israel estava ali naquele momento.
Eles saíram do Egito. Eles saíram com uma promessa, eles tinham uma promessa sobre a vida deles. Mas poucos dias depois que eles saem do Egito, chega o mar na frente deles. Quando nós saímos esperançosos, saímos felizes e esperançosos em direção a uma promessa, mas não chegamos em lugar nenhum e o tempo vai passando, a esperança vai se esfriando no coração de todo homem e de toda mulher naturais. Isso é comum e a Bíblia diz isso em Provérbios, capítulo 13, verso 12. A Bíblia diz: a esperança adiada desfalece o coração, mas o desejo atendido é árvore de vida. Quantas pessoas não desanimam ao longo da jornada porque tinha uma esperança que foi sendo adiada, não conseguiu alcançar uma promessa, até que o seu coração desfaleceu, e por isso a palavra do Senhor nos diz em Gálatas 6:9, a despeito das circunstâncias, não se canse, porque ao seu tempo você colherá se você não tiver desfalecido. Mas o tema de hoje é avançando sobre os impossíveis. Eu quero te ensinar, te dar uma dica que eu aprendi e que me tirou da frente daquele mar e vai tirar você da frente dos seus mares. Porque uma coisa que eu entendi, irmãos, quando a gente atravessa o mar e a gente acha que aquele era o maior mar que existia, aí parece que agora vem um oceano. Meu Deus, depois de um desafio vem outro. E o Senhor nos capacita a enfrentar e vencer desafios cada vez maiores. Mas naquela realidade ali, quando eu era jovem e estava dentro dessa situação, eu achava que alguma coisa grande deveria acontecer na minha vida, para depois eu dar um pequeno passo. Eu não entendia que primeiro eu tinha que dar um pequeno passo, para depois as coisas grandes começarem a acontecer. Eu estava esperando descer um anjo do céu, talvez um querubim ungido, falar: filho, você carrega algo grande, eu vou honrar a sua história, eu vou fazer algo novo na sua vida. Eu estava esperando essa situação. Deus me conhece, foi Deus que me gerou. Então Ele vai mandar uma pessoa aqui, talvez vai vir Elias na carruagem de fogo, para vir falar comigo, para me dar uma resposta, para me dar uma direção. E eu esperava que algo muito grande ia acontecer, e eu falava: quando algo muito grande acontecer, eu vou me posicionar. Porque eu estava naquela situação de cristão, frequentando a igreja, mas indiferente. Eu não era uma pessoa má, não tinha maldade, não tinha malignidade no meu coração, em nenhum aspecto, mas eu era indiferente. O que era um cristão indiferente? Eu tenho um amigo, se ele está indo para a igreja, conheceu Jesus, está indo para o céu, amém, está indo para o inferno, é problema dele. Ele não me ajuda, eu também não ajudo ele, está tudo certo. Ninguém me abençoa, eu não abençoo ninguém e vamos seguir a nossa vida. Era indiferença, era letargia. Uma palavra que nós temos falado nesses dias. Uma letargia toma conta do nosso coração quando nós estamos diante das impossibilidades da vida e a gente não reage. E a gente não toma posse do que Deus tem para as nossas vidas. Então, às vezes, essa situação ela aconteceu. Eu esperava que algo grande fosse acontecer comigo para me tirar daquela situação. Mas já vou adiantar aqui, não aconteceu nada grande. Foi outro entendimento, foi outra revelação que o Senhor trouxe para o meu coração, que começou a me tirar daquela letargia e começou a me mostrar que as promessas ainda estavam de pé. Deus ainda tinha o melhor para ser liberado sobre a minha vida no tempo dele, mas a partir do momento que eu tomasse uma posição. Porque às vezes o primeiro mar que precisa ser aberto é o mar da nossa mente, da nossa incredulidade e de tudo o que nos impede de enxergar as promessas. Existem mares da nossa mente que precisam ser abertos, irmãos, que o Senhor quer revelar aos nossos corações. Quando eu entendi essa realidade, só então eu decidi começar a dar um primeiro passo. E a partir do primeiro passo, e a partir de tudo que eu passei a fazer na minha vida foi dar pequenos passos. Eu comecei a entender, o Senhor começou a revelar no meu coração que eu precisava mexer. Naquele tempo eu comecei a orar. E como eu falei, o sentimento era que a vida de todas as pessoas avançava e a minha vida ficava para trás. As coisas boas não aconteciam comigo. As melhores coisas não aconteciam comigo. Tinha alguns momentos que eu tinha a impressão que Deus abençoava todo mundo, mas não via a minha história. Sabe aquele sentimento que as orações não passam do teto? E que, como eu falei, uma amargura começa a tomar conta dos corações. E a gente às vezes assume aquelas vestes de amargura. E falamos: essa é a minha realidade, eu sou assim mesmo. Fazendo uma analogia com o texto do mar aqui, eu diria que naquele momento, naquela situação, eu montei a minha barraca na frente do mar,
eu acampei na frente daquele mar, eu sentei na frente do mar, eu lamentei ali e eu fiquei ali por 10 anos. Eu aceitei aquele mar para a minha vida e eu fiquei ali por 10 anos. E assim como está no texto aqui do povo de Israel, alguns versículos antes. Olhava para trás, quem sabe o Egito não vale a pena? Quem sabe não vale a pena olhar para trás? Quem sabe o mundo, quem sabe desistir não vale a pena? Quem sabe tomar outros rumos na vida não vale a pena? Porque quando a pessoa estagna numa letargia espiritual, diante de uma impossibilidade, olhar para trás talvez não é uma opção tão distante. E isto veio nos nossos corações, isto veio no meu coração em muitos momentos. Aí já não estava tão frequente na igreja. Aí já não estava com tão fervor no coração, porque eu deixei de acreditar nos planos que Deus tinha para a minha vida. Eu tinha certeza que eu não ia viver nenhuma dessas realidades. Naquele momento, naquela fase. Mas eu caí em mim quando eu comecei a ver que Deus tinha pessoas do meu lado sendo abençoadas, vivendo realidades similares. Se Deus fez na minha vida, por que não pode fazer? Se Deus fez na vida dele, por que não pode fazer na minha? Eu comecei a enxergar isso e algo foi sendo gerado no meu coração, palavras foram sendo liberadas sobre a minha vida. Às vezes eu vinha para um culto sem querer vir, mas eu vinha porque talvez eu era um pouco religioso, ou porque não tinha nada para fazer no domingo à noite. Meus amigos eram da igreja, então eu estarei lá na igreja também, vamos para o culto e as palavras iam caindo, né, como sementes no coração, como água regando uma terra seca. E a gente começa a acreditar em algumas situações, algum cenário, algum horizonte começa a se abrir na nossa vida. O povo de Israel passou pelo deserto, passou pelo mar. Quando achou que ia entrar na terra prometida, tinha uma muralha. Que não via nada do outro lado, que não via nenhuma possibilidade, que não via expectativa de futuro. Mas eu comecei a desejar algo melhor e crer que Deus poderia fazer algo melhor na minha vida. E o meu primeiro passo, irmãos, não foi olhar para frente, foi olhar para baixo. Eu comecei a entender que existia arrogância no meu coração. Talvez excesso de confiança, talvez sabia de tudo, mas não vivia nada. E aí, eu entendi que naquele momento ali eu tinha uma saída para a minha vida, eu precisava me humilhar. Porque a Bíblia diz, aquele que humilha a si mesmo será exaltado, e os que se exaltam serão humilhados. Eu entendi que a única saída que existia para a minha vida era me humilhar. O que é se humilhar? Não é se autoflagelar. Não é se cancelar, se anular como pessoa. Se humilhar, irmãos, é obedecer. Eu decidi obedecer. Eu decidi organizar a minha vida, abençoar as pessoas, sentar para ouvir e aprender, seguir os conselhos de quem era mais experimentado do que eu, até porque eu tinha percebido que as maiores cabeçadas na minha vida é porque eu não ouvi conselho. Aí eu comecei a ouvir conselho, igual um anjinho ouvindo conselho. Aí eu queria sentar com as pessoas para saber o que elas tinham para me ensinar. Aí eu queria sentar para aprender, aí eu queria orar, mas já uma oração sem orgulho, sem arrogância, sem cobrança. Uma oração de rendição, uma oração reconhecendo o senhorio de Deus, e que a vontade dele era soberana sobre a minha vida, e ele ia fazer segundo a vontade dele, o que ele tivesse para mim. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, ele endireita as nossas veredas. Ele corrige nosso caminho, ele endireita os caminhos tortuosos. Ele nos tira de uma vida degradante, calamitosa, e nos coloca em posição de autoridade. Quando nós fazemos isso, nos humilhamos. Quando nós temos um encontro com Jesus, e eu friso muito isso, às vezes tem pessoas que vêm para a igreja, mas ainda não tiveram um encontro com Deus. E precisa buscar esse encontro com Deus, porque é esse encontro com Deus que transforma. É esse convencimento no fundo do coração, no fundo da alma, de falar o seguinte, a minha vida não pode se resumir a isso. A minha história ela não pode se resumir a essa realidade. Cadê as boas promessas que existem na Bíblia para os filhos? Obviamente que nesse contexto uma orfandade toma o nosso coração, né? Uma revolta baseada numa orfandade. Mas vem esse desejo, cadê as promessas que Deus tem para os filhos? E quando nós entregamos a nossa vida, e quando nós reconhecemos, irmãos, o Senhor organiza cada área da sua vida. Ainda que você foi lá e saiu plantando ervas daninhas da sua história, criando problemas para você mesmo. Quando você fala, Senhor, eu quero uma mudança. A Bíblia diz que só de você desejar no seu coração, o Senhor já começa a operar. E quando você toma essa decisão na sua vida em busca do seu milagre,
em busca da sua conquista, em busca de algo que você crê que Deus tem para você, quer seja uma salvação, quer seja uma cura, quer seja uma plenitude de espírito, uma paz, uma vida nova, quando você deseja no seu coração, Deus traz as pessoas certas, Deus coloca as pregações certas, as pessoas te recomendam os livros certos, o mundo espiritual começa a mover a seu favor. Eu entendi naquele momento que se eu desse um passo, o Senhor dava dois, então eu comecei a dar passos. E o Senhor foi dando passos na minha direção, preparando pessoas. E esses passos, irmãos, eles foram indo, até que culminou com a cereja do bolo, que foi a minha vinda aqui para a Comunidade da Graça. Foi um presente de Deus para mim, foi um bálsamo de Deus. Quando eu vim aqui para a Comunidade da Graça, 9 anos atrás, eu me senti tão amado que eu falei, Deus, o Senhor me deu de presente para selar uma mudança na minha história. Para me tirar de uma vez dessa sonolência, dessa letargia. E quando eu fui no primeiro encontro Vida Vitoriosa, eu me encontrei. Eu falei, eu sou isso aqui. Foi para isso aqui que Deus me chamou, eu faço parte dessa realidade. Eu só quero fazer isso para o resto da minha vida. Vai ser daqui para mais. Nós vamos aprender, irmãos. Vou falar aqui, vou encurtar a história. Mas Colossenses 1,12, a Bíblia diz, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar das heranças dos santos na luz. Eu entendi a luz desta palavra que o Senhor me fez idôneos, e tem alguma tradução que diz que Ele nos fez íntegros. E eu falei, não, eu sou íntegro. Deus me fez íntegro em toda a minha forma. Eu não tenho nada para esconder. Eu não preciso esconder nada de ninguém, eu sou o mesmo no trabalho, na minha casa, no meio da família, o Senhor me fez uma pessoa só. Sem reservas, sem nada de... O qual nos tirou da potestade das trevas, do reino das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E eu falei, eu fui transportado para o reino do Filho do amor do Pai. Então eu creio que vou viver essas promessas. Mas a nossa história, irmãos, ela não termina na salvação. A nossa história, ela começa na salvação. E ali na salvação, e ali quando nós temos esse encontro com Deus, como eu falei, eu já era batizado com o Espírito Santo. Eu ia para a igreja e em alguns momentos até tinha cargos na igreja, mas devido às circunstâncias da vida, o meu coração, no meu íntimo, foi se esfriando e foi se afastando. Uma letargia foi tomando conta do meu coração, sentimentos que batiam a porta do meu coração eu deixei entrar. De orfandade, de identidade. Não era nem de caráter, irmãos, não era contra as outras pessoas, era eu comigo mesmo. E talvez até mesmo com Deus. Mas a nossa história, ela começa na salvação. O reino de Deus é um reino de justiça, de paz e de alegria. E quando começa na salvação, Ele quer liberar todas as demais coisas para as nossas vidas. Mas o que começou essa grande virada de chave foram pequenos passos que eu comecei a dar. Pequenas orações que eu comecei a fazer. Pequenas ministrações. Pequenas atitudes de humilhação. De reconhecer. Pequenas situações, irmãos. Porque eu entendo nessa história do mar e eu entendo na nossa história que tudo o que nós precisamos para começar está nas nossas mãos. O Senhor já colocou nas nossas mãos tudo o que nós precisamos para começar. A Bíblia diz que Davi, com 5 pedras, venceu Golias. E muitos de nós, em alguns momentos da nossa vida, nós temos muito mais do que 5 pedras na mão para enfrentar os gigantes. Às vezes a gente não reconhece. Você tem muito mais do que 5 pedras. A sua posição é muito maior e muito melhor do que a de Davi para enfrentar Golias. O que o Pai colocou nas tuas mãos para vencer as situações impossíveis que chegam diante de você, quer seja emocionais, sentimentais, espirituais, quer seja física, você está em muita vantagem. E eu tenho para mim, irmãos, que é uma pena, porque às vezes eu vejo essa realidade. Ver pessoas com centenas de pedras nas mãos, mas paralisada por medo dos gigantes. São aquelas pessoas que a gente olha e fala, esse tem potencial, esse é capacitado, esse pode chegar longe, e a própria pessoa não enxerga essa realidade. Porque os gigantes assustaram, porque o mar que estava na sua frente assustou. O problema do mar ali na frente eram 2, que na frente tinha um mar, mas atrás tinha Faraó gritando, ameaçando. Atrás tinha alguém ameaçando paralisar, ameaçando fazer algo ainda pior na história daquele povo de Israel. Cada um de nós temos os nossos gigantes para enfrentar, irmãos. Mas para cada um de nós que Deus levantou, Deus deu pequenas pedras, humanamente falando. São pequenas ferramentas, pequenas armas, que o Senhor colocou nas nossas mãos para a gente enfrentar as nossas batalhas e vencer as situações impossíveis e avançar diante das situações impossíveis da nossa vida.
E por isso eu quero dizer para você, não despreze as pequenas pedras que o Senhor colocou nas suas mãos. Reconheça as pequenas pedras e as pequenas situações que o Senhor colocou nas suas mãos. Se o Senhor colocou na sua mão o louvor, é através do louvor. Se Ele colocou a oração, é através da oração. Se é uma célula para cuidar de você e para você servir, é através de uma célula. Se é um ministério, é um ministério. Se é alguma coisa muito pequena, é alguma coisa... Olhe para alguma coisa muito pequena e valorize as coisas muito pequenas. Eu aprendi a dar tanto valor para as coisas pequenas, irmãos. Tanto valor para coisas pequenas, porque eu comecei a entender que através de pequenos gestos, o Senhor muda de uma forma tão significativa as histórias dos homens. Na minha casa a gente tem um foco na leitura da Bíblia. A gente tem como princípio estudar a Bíblia, estudar a palavra de Deus. E um dia eu falei, olha, eu tinha meus 30 e poucos anos, hoje eu estou com 40, e eu falei, eu li poucas vezes a Bíblia, li menos do que eu gostaria. Mas na história das minhas filhas eu posso acertar. Então com elas eu vou fazer diferente. Eu gostaria que as minhas filhas, antes dos 20 anos de idade, tivessem lido a Bíblia pelo menos 10 vezes. E eu falei, parece uma coisa grande. Isso é um mar intransponível. Como é que as crianças vão ler a Bíblia 10 vezes ao longo desse tempo se eu não tinha lido tantas vezes assim? E aí eu falei, existe um jargão corporativo, né? Como que a gente come um elefante? Um pedaço de cada vez. E eu falei, então vamos fatiar esse elefante por partes, porque o elefante é grande demais. Para elas lerem a Bíblia 10 vezes, antes dos 16, 17 anos de idade, a gente precisa ler a Bíblia uma vez por ano. E para ler a Bíblia uma vez por ano, se a gente ler 4 capítulos por dia é o suficiente. A gente termina antes de terminar o ano. Olha como um pequeno gesto. Existem cristãos adultos que nunca leram a Bíblia inteira. Existem cristãos adultos que ainda não leram a Bíblia 10 vezes. Tá tudo bem. O Senhor vai nos levar para esse tempo. Mas olha como 4 capítulos por dia, que são 20 minutos do nosso tempo, no longo prazo, nos próximos anos, vai transformar completamente uma história. E se você ler a Bíblia, 4 capítulos por dia, nos próximos 10 anos, você vai ter lido a Bíblia pelo menos 10 vezes, você vai ser um dos cristãos que mais tem conhecimento da palavra. Agora é só aplicar. E a gente tem por princípio, porque a gente sabe que revela a verdade de quem nós somos. E nós queremos conhecer a verdade de quem nós somos, porque a verdade liberta. Mas eu comecei a valorizar tantas pequenas coisas. Orações de 5 minutos, faz toda a diferença. Leitura de 4 capítulos da Bíblia por dia. E eu fui focando nisso, nas pedrinhas, e procurando as pedrinhas que o Senhor tinha colocado nas minhas mãos. Naquele momento eu fiz isso. Quais são as pedrinhas que Deus colocou na minha mão? Eu vou pegar as pedrinhas que Ele colocou na minha mão. Eu não vou atrás das grandes armaduras. Eu não vou atrás das grandes ferramentas. Eu não vou fazer só quando eu estiver muito bom, muito preparado. Eu vou pegar as pedrinhas que Deus colocou na minha mão e com essas pedrinhas eu vou fazer alguma coisa que vai provocar o meu milagre. Eu vou dar um pequeno passo, um único passo, que vai movimentar o mundo espiritual para provocar o meu milagre. O que eu gosto dessa história do mar é que o povo de Deus ali naquele lugar podia ter passado o mar voando. Deus poderia ter mandado uma baleia para cada um para atravessar. Como que eles passaram o mar, irmãos? Eles passaram andando um passo de cada vez. É assim que a gente atravessa os mares, irmãos. É um passo de cada vez. Eles foram bem devagarzinho, porque eram 600 mil homens, fora mulheres e crianças. Carro de boi, cavalo. Tinha os móveis, tinha tudo que eles tinham ali, estava indo com eles. Um passo de cada vez. Eles não se preocuparam em dar um salto, saltar aquele mar e atravessar de forma sobrenatural, de forma humanamente, da forma que fosse, foi uma forma humanamente impossível. O Senhor liberou que eles atravessassem aquela situação um passo de cada vez. Foca no teu próximo passo. Pode começar por um pedido de perdão. Pode começar por uma reconciliação. Pode começar por decidir no seu coração a fazer o seu devocional com Deus todas as manhãs. Pode começar por uma situação muito pequena. Davi, ele não matou Golias com as pedras. A gente conhece a história. Davi, ele matou Golias, ele derrubou Golias com as pedras, mas ele matou Golias com a própria espada de Golias. Às vezes essas pequenas pedrinhas, essas pequenas armas e munições que o Senhor coloca na nossa mão, não são a nossa vitória definitiva. É apenas o primeiro passo da grande vitória. Então não negligencie as coisas pequenas que o Senhor colocou nas suas mãos. Porque ela não pode corresponder à vitória definitiva, mas às vezes ela é o primeiro passo, é o caminho, é o acesso. É a chave que abre a porta da sua vitória definitiva.
Quando eu falo isso, eu quero dizer que dá para qualquer um de nós. Qualquer um de nós podemos fazer essas coisas. As armas de Ana, mãe de Samuel, eram lágrimas silenciosas. Teve um momento da vida dela, que nós conhecemos, Samuel capítulo 1. Ela chorava tanto que já não saía lágrimas. Só saía um gemido. Que o sacerdote Eli pensou que ela estava embriagada àquela hora da manhã. São armas diante de Deus. Porque refletia um coração quebrantado. E quem disse que um coração quebrantado não é uma arma poderosa diante de Deus? Não move os céus? Então Ana, que rasgou o céu e provocou um milagre, ela não aceitou a sua condição e deu passos em oração e clamor. Ela poderia ter falado naquele momento: esse é o meu mar, ele é intransponível, eu não vou atravessar, essa é a minha realidade, não existe futuro, não existe esperança, não existe novo, não existe o diferente. Mas ela dobrou aquela realidade. Através de um pequeno gesto de orar, e jejuar, e buscar, e clamar, e crer, e perseverar, e continuar, e não retroceder. O povo de Israel atravessando o mar em terra seca, devagarzinho, um passinho de cada vez, mas não olharam para trás, não viraram para trás, não pararam, não desanimaram e continuaram. Quando você começa a fazer isso no meio do seu impossível, o Senhor começa a trazer à existência aquilo que não existe e começa a mudar a sua história. Apresente para o Senhor nesta noite quais são os mares da sua vida. Apresente para Ele os passos que você vai se comprometer a dar. E você vai ver o céu se abrindo sobre a sua realidade e vindo sobre a sua vida a existência aquilo que não existia. Porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Assim como Ele foi com o seu povo, Ele continua hoje na sua vida, e na minha vida, e na sua história, e na minha história. Nós até podemos pensar que não temos nada, que não podemos nada, ou que não somos nada diante da circunstância, mas jamais podemos esquecer que o Deus a quem nós servimos é aquele que, segundo o seu poder, Ele abriu o mar, através do toque de um cajado velho. Ele é o mesmo. Ele é aquele que faz a nossa vida segundo o seu poder. Apresente a Ele hoje. Quando nós começamos a encorajar a igreja a fazer o devocional, a ler a Bíblia, é porque nós entendemos que uma pequena atitude diária, feita com consistência, no longo prazo, vai nos levar a um destino extraordinário. A gente só quis dar um empurrãozinho para ver o movimento, para ver o mover de Deus. Hoje em dia está até difícil ministrar aqui, que as pessoas conhecem demais. Outro dia minha filha corrigiu, eu falei, não, quando Nabucodonosor jogou Daniel na cova dos leões, ela falou, não foi Nabucodonosor, pai, foi o rei Dário. Eu falei, ops, está mais aqui quem falou. Mas é uma bênção. A gente começa a crer nas promessas, porque a palavra edifica, é alimento para as nossas vidas, para o nosso coração. O ponto foi justamente esse, criar uma atmosfera de movimento. Se movimentar. Começar a dar passos, começar a crer, começar a pensar nas promessas, falar da promessa, viver a promessa, pensar na cura, crer na cura, viver a cura. Paulo fala em Filipenses capítulo 4. Tudo que é bom, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, nisto pensais. Quando o nosso coração começa a pensar nessas coisas, viver nessa ambiência, crer nessa realidade, as coisas começam a mudar, a atmosfera muda, o ambiente muda e o milagre é provocado. Para a glória do Pai. Então eu aprendi que não tinha capacidade para fazer nada grande ou relevante, não tinha poder para isso, não tinha recursos para isso, não tinha conhecimento para isso, mas eu aprendi com o Espírito Santo a ser longânimo, olhar para o longo prazo e permanecer no caminho certo, ainda que muito devagar, mas não parar por nada. Ainda que devagar, mas não parar por nada. Por maior que seja o mar que está à frente, não vamos saltar sobre o mar, nós vamos atravessar esse passo de cada vez. É assim que nós avançamos sobre os impossíveis. Um passo de cada vez, um culto de cada vez, uma oração de cada vez, uma leitura da Bíblia de cada vez. Como eu disse, eu fiquei paralisado diante de um mar, ou de vários mares na minha vida, na minha história, em várias áreas, por quase 10 anos e não fui para nenhum lugar, porque eu fixei o meu acampamento naquele lugar. Mas o Senhor me viu e me colocou em movimento, na menor forma, nas coisas mais pequenas. O Senhor me colocou em movimento, servindo na igreja, servindo no corpo. O Senhor me colocou em movimento, como eu disse, orando. O Senhor me colocou em movimento, fazendo parte de uma família, fazendo parte do corpo, e o corpo foi curando, e as coisas foram acontecendo, e o milagre foi sendo gerado. Mas naquele momento também, irmãos, eu aproveitei a oportunidade, e de fato eu entendi a força dos pequenos passos e dos pequenos começos.
E eu decidi dar um passo e nunca mais parar de dar este passo. Decida nunca mais parar de dar este passo. Olha o que a palavra diz em Zacarias 4:10, na versão NVT, se for possível. Zacarias 4:10. Só depende de você, porque já está liberado sobre as nossas vidas. Olha o que a palavra do Senhor diz. Quem ousa desprezar o dia das pequenas coisas? Eles ainda verão com grande alegria a pedra principal nas mãos de Zorobabel. Estes são os 7 olhos do Senhor que percorrem toda a terra. Na versão NVT, diz assim: não desprezem os começos humildes, pois o Senhor se alegra ao ver a obra começar, ao ver o prumo na mão de Zorobabel. Não despreze os começos humildes. Irmãos, quantas pessoas eu não vi ao longo desse tempo perderem o seu milagre porque desprezou começos humildes. Naamã quase perdeu a sua bênção, porque ele achava que a direção do homem de Deus sobre a vida dele era simples demais para a posição dele. E ele quase perdeu o milagre dele por causa disso. Existem pessoas que perdem a bênção, que perdem a posição da bênção porque despreza as pequenas coisas que o Senhor coloca nas suas mãos, as pequenas atitudes, os pequenos comportamentos que o Senhor gera na nossa vida para sondar a nossa motivação. Eu entendi, irmãos, que aqueles mares ali o Senhor precisava sondar, tirar muita coisa, limpar muita coisa. Eu entendi na minha vida que eu precisava pedalar. Que história é essa de achar que o universo te deve tudo, que Deus te deve tudo, sendo que Ele já deu tudo e já fez tudo por nós na cruz? Que história é essa que tudo vai cair nas nossas mãos, que a gente não tem que pegar a nossa cruz e seguir após Jesus? Essas verdades começaram a tomar conta do meu coração. Eu entendi que muitas pessoas, porque tem hora, irmãos, que parece que ninguém está vendo a sua dor, ninguém está vendo a sua situação, parece que ninguém pode ajudar. Isso também é espiritual. Muitos podem ajudar e muitos podem vir juntos, mas no final do dia, cada um precisa decidir por si só avançar, lutar as suas guerras, sem culpar nada ou ninguém, sem transferir a sua responsabilidade. A decisão de paralisar diante do mar ou avançar vai ser sempre nossa. Quando você estiver diante do mar, a decisão vai ser sua, se você avança ou se você continua. A culpa não é do Ismael, a culpa não é do líder, a culpa não é do pastor, a decisão é sua. Se você decidir parar, você vai parar, mas se você decidir continuar, você vai experimentar o sobrenatural de Deus, sobre qualquer área da sua vida. A marcha que a Bíblia diz aqui, que o Senhor diz para Moisés, diz ao povo de Israel que marcha indica avanço, avançar é uma decisão. Ao longo da palavra nós vemos pessoas como Ruth e Noemi que decidiram sair de Moabe e voltar para Belém. São as decisões da nossa vida. Decidir buscar incansavelmente o milagre, como aquela mulher do fluxo de sangue. Aquela mulher do fluxo de sangue, se ela não tivesse dado um passo, se ela não tivesse decidido buscar o milagre dela, depois de 12 anos, ela poderia ter aceitado aquela realidade para a vida dela. Ela era impura, segundo a lei levítica. Ela não poderia tocar em ninguém. O que ela fez de forma deliberada foi um crime, mas ela foi para o tudo ou nada. Ela falou: eu vou lutar pelo meu milagre, eu vou buscar o meu milagre, eu vou provocar o meu milagre, eu vou me humilhar pelo meu milagre, eu vou chorar pelo meu milagre e eu vou viver o meu milagre. No nome de Jesus. Essa foi a realidade daquela irmã. Às vezes a gente está buscando o nosso milagre no sofá da nossa casa, com a melhor série que tem. Deus me livre dessa realidade. Provoque o seu milagre, acordando uma hora mais cedo para orar, ou dormindo uma hora mais tarde para orar, para buscar pela fé aquilo que você crê que Deus tem para a sua vida, para você buscar pela fé uma posição de filho no reino. Decida pela fé, lutar pelo seu milagre. Decidir orar sem cessar como Ana, que foi a mesma coisa, orou, até quando não tinha mais palavras, e aí chorou, e quando não tinha mais lágrimas, gemeu. Mas não desistiu de buscar o seu milagre. Não decidiu de buscar as promessas que Deus tinha sobre a vida dela. Decidir deixar Deus alinhar a nossa vida e o nosso coração. Às vezes nós precisamos tomar essa decisão, como um vaso nas mãos do oleiro. Às vezes Deus nos leva para a olaria, deixa Ele trabalhar, deixa Ele fazer um vaso novo, deixa Ele liberar algo de melhor na nossa vida, no nosso coração, faz parte do processo. E nós temos que nos submeter também a esse processo. Todas as vezes que nós ficamos impressionados com a grandeza do problema, nós somos paralisados.
Todas as vezes que a gente coloca o foco no problema, na realidade, esquecemos das promessas, esquecemos que Deus está trabalhando, esquecemos que Ele tem para as nossas vidas, nós somos paralisados diante do mar. Quando o povo de Deus olhou para aquele mar, falou, não, chega, não dá para nós, a nossa história termina aqui. Mas não é o que Deus tem para as nossas vidas. Ana decidiu orar até viver o seu milagre, e a sua vida foi um grande testemunho. Se você ousar e decidir orar até viver o seu milagre, com as suas forças, com as suas possibilidades, os passos que os seus pés podem dar, você vai experimentar o seu milagre, no nome de Jesus. O Senhor já abriu muitos mares na nossa frente, mas ainda há muitos outros que serão igualmente abertos quando nós decidimos agir. Você tem história para contar de mares que Deus abriu na sua frente, mas eu quero dizer que tem mares ainda maiores que Ele vai abrir na sua história. Se você ousar dar um pequeno passo, se você ousar ter uma pequena atitude de fé. A Bíblia diz que se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, nós diremos aos montes que se movem e eles se moverão. Amém? Estamos encerrando, partindo para o encerramento. Eu quero convidar os irmãos do louvor para voltarem. Nós vamos orar sobre essa palavra. Como eu disse aqui, eu conheci pessoas extraordinárias que perderam destinos extraordinários, porque desprezaram os pequenos começos. As pequenas ferramentas que Deus colocou nas mãos, as pequenas oportunidades, que a partir delas viriam abrir grandes portas nas suas vidas. Mas eu quero declarar que essa não vai ser a nossa realidade. Nós vamos ser fiéis no pouco para sermos colocados sobre o muito. O Senhor, irmãos, Ele questiona Moisés, no versículo 15, é o primeiro versículo que nós lemos, simplesmente porque para Ele era óbvio que Moisés e o povo tinha tudo o que eles precisavam para atravessar o mar. Quando Deus pergunta para Moisés, por que clamas a mim? Fala para o povo marchar. Para ele era óbvio, eles têm tudo o que eles precisam para atravessar os impossíveis. Eles têm tudo o que eles precisam para conquistar o inconquistável. Eles têm tudo o que eles precisam para ganhar almas, para ganhar vidas. É só liberar uma palavra. Tem pessoas que estão a um versículo de terem um encontro com Deus, de virem para Jesus. Eu tenho orado, porque tem pessoas que eu vejo, e julgo na minha limitação. Jesus, essa pessoa é impossível. Olha como é a situação, irmãos. Eu julgo na minha limitação e falo, Senhor, essa pessoa nunca falou de Deus, de fé. Acho que essa pessoa é impossível. E na semana retrasada teve a oração aqui, que nós oramos pelos amigos. Eu mandei mensagem para alguns, alguns choraram, agradeceram. Outro falou até hoje no trabalho me agradecendo, falou, Ismael, eu precisava ouvir aquela palavra, e a palavra veio de encontro à minha necessidade. Mas teve um amigo que eu não mandei. E eu não mandei porque eu não só não tinha liberdade para falar com ele, como eu achava ele mais tímido, assim, eu achava ele espiritualmente frio, eu vou dizer assim, uma pessoa que espiritualmente, eu nunca ouvi ele falando de Deus, nem de Jesus, nem de ninguém, nem rezou, nem fez nada na vida. Eu achava que até que ele fosse ateu. E aí ontem no trabalho, ele veio me compartilhar e pedir ajuda, porque foi descoberto que o pai dele está com câncer. Talvez o que mais precisava, ou um dos que mais precisava, na minha humanidade, eu deixei de mandar uma mensagem naquele dia, mas amém. Conversei com ele, entreguei o livro Sem Limites, que eu tinha lá no meu trabalho, falei, pede para o seu pai ler. Falei de Jesus, falei de todo o contexto que nós estamos vivendo, eu falei, isso aí para nós tem sido algo muito simples, Deus tem operado coisas maiores. Convidei ele para estar aqui no domingo, se o Senhor permitir, eles estarão, vou continuar conversando ao longo da semana. Ontem, o pai dele faria uma ressonância para descobrir se o câncer tinha migrado para outros órgãos, e eu falei para ele, vai dar tudo certo, Deus está no controle, Jesus vai entrar na sua causa. Foi descoberto então com o resultado da ressonância que não migrou, está em nenhum local, vai marcar uma cirurgia para as próximas semanas e eu creio que o Senhor vai operar um milagre. Mas as pessoas estão precisando à nossa volta, irmãos. As pessoas estão precisando à nossa volta. É muito pouco o que nós precisamos para viver os milagres. É muito pouco o que você precisa para ganhar almas para Jesus. Você não precisa de uma formação teológica de ponta. Você precisa conversar com as pessoas e orar com o coração aberto. E para viver o milagre que você precisa também na sua vida, na sua história, o Senhor já colocou algo nas suas mãos que você pode começar de uma forma bem simples, de uma forma bem corriqueira.
Mas quando nós ficamos parados, aí sim nós não saímos do lugar. Quando nós começamos a crer e agir em direção a essa realidade, as coisas vêm de uma forma sobrenatural. Essa graça está liberada sobre a sua vida. O Senhor, Ele quer nos tirar de qualquer mares, porque na minha vida ainda vem mares na minha frente. E quando eu estou distante de mares, eu procuro identificar, Senhor, o que nós vamos fazer com esse mar? Esse mar aqui é um mar para eu ir como Jonas, no ventre do grande peixe. Esse mar aqui é para eu andar sobre as águas junto com o Senhor. Ou esse mar o Senhor vai abrir e eu vou passar em terra seca. Eu não sei qual é a situação, mas se a minha promessa está além do mar, eu sei que alguma situação vai acontecer, eu vou atravessar esse mar e eu vou alcançar aquilo que Deus tem liberado sobre a minha vida e sobre a minha história, e assim será sobre você e sobre a sua história. Não sei como vai ser o impossível que Deus vai fazer, mas eu sei que os mares serão abertos, as situações virão, e você vai ser uma bênção por onde você passar, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Você crê nessa realidade? Você pode se colocar de pé juntamente comigo?